que é que está aqui em causa e que será falado dentro de alguns minutos. Nesta altura estamos com imagens da sala onde vai acontecer essa conferência de imprensa de Luís Neves, o Ministro da Administração Interna. Neste momento não é possível falar com a jornalista Ana Serapicos, que está nesta sala. Vamos... Meus caros, espero que me estejam a ouvir bem. Eu estou aqui a fazer um controlo entre o volume da RTP e o meu, e não vamos ter para já o Luís Neves, vamos ter para já... vai começar agora, daqui a nada, vamos ouvir. Ainda, nesta altura, José Luís Carneiro, que está a falar no Largo do Rato, depois do encontro com o Primeiro-Ministro. Vamos ouvir. Mas que não dispensam que o Ministro da Administração Interna preste os esclarecimentos na Assembleia da República. E por isso manifestei a nossa divergência profunda com a AD e com os partidos que inviabilizaram que o Ministro da Administração Interna fosse ouvido na Assembleia da República no seguimento da proposta feita pela Iniciativa Liberal. E, portanto, entendemos que deve ser ouvido na Assembleia da República tão breve quanto possível, por forma a que possa responder no coração da democracia a todas as perguntas que as senhoras e os senhores deputados entendam colocar-lhe. O dever de transparência é... Vamos a ver nesta altura o Ministro da Administração Pública a entrar na sala e a começar a falar. Vamos ouvir Luís Neves. E de uma especial missão de serviço. Vamos ouvir, este é um compasso de espera. Minhas senhoras e meus senhores, boa tarde. Durante mais de 40 anos de serviço público, investiguei crimes particularmente graves, enfrentei organizações criminosas nacionais e internacionais. Ai, mãe. Tomei decisões difíceis e assumi sempre as minhas responsabilidades. Nunca tive medo. Nunca me escondi. Não era agora que o faria. Nos últimos dias foram levantadas gravíssimas suspeitas sobre a minha honra e dignidade no âmbito da minha atuação como Diretor Nacional da Polícia Judiciária e a forma como exerço funções públicas. Essas suspeitas exigem respostas. Terão todas as respostas. Vou apresentar os factos e a sua cronologia. Vou distinguir aquilo que reconheço que deveria ter sido feito de outra forma daquilo que nunca aconteceu. Responderei às questões que envolvem o meu património, as declarações apresentadas à entidade para a transparência e até a madeira proveniente da CP. Então temos aqui para umas boas horas. Bem como as questões suscitadas em torno de decisões tomadas enquanto Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Como prometido, vamos ao ponto por ponto. Vamos lá então. O outro lado. Começo por este tema porque foi aqui que insinuações ultrapassaram todos os limites da decência. Associaram o meu nome ao tráfico de droga. Falaram falaciosamente, já que ninguém referiu, nenhuma autoridade, em abuso de poder, descaminho, violação da cadeia da custódia e comprometimento da prova. São acusações de extrema gravidade. Como disse anteriormente, atingem a minha honra e põem em causa 3 décadas de enorme sacrifício dedicadas sempre, mas sempre, ao combate ao crime organizado, à criminalidade especialmente grave e violenta e por vezes transnacional. Não estamos a falar disso. Com provas que todos conhecem. Não estamos a falar disso. E que se reconhecem. Não fujas, não fujas. Esta matéria, a do outro lado, está, felizmente, a ser investigada no âmbito de um inquérito criminal. Então, explica. É nessa sede que os factos serão integralmente apurados. Já não vai explicar. Colaborar, como sempre, com tudo o que, eventualmente, me venha a ser solicitado. Primeiro, não vai explicar. Mas há algo que posso e devo desde já afirmar. Então vamos lá. De forma absolutamente inequívoca. Não foi desviado qualquer bem. Não foi comprometida qualquer prova. Não foi beneficiado quem quer que fosse. Então. E não há aqui qualquer ligação ao tráfico de droga. Então. Concordei com uma proposta de armazenamento que me foi apresentado por um alto quadro da Polícia Judiciária
cuja competência e integridade mereciam então, e continuam a merecer, a minha total confiança. Mas não dizias nada, tiveram os jornalistas que descobrir. Assumi essa decisão e assumo-a hoje. É uma decisão minha e não dele. Não havia outra opção. Nas circunstâncias existentes naquele momento, foi a decisão adequada, a que melhor protegia os interesses do Estado e a que eu voltaria hoje a tomar perante esta informação. E porquê é que não há documentos disso, pá? Foi um puro ato de boa gestão. Pediam 150 mil euros para destruir este material. E porquê é que nunca falaste nisso antes? Nós não tínhamos cabimentação para o fazer. E sabíamos que precisávamos de tempo para baixar o preço desta ação. Baixar como? A recolha deste material em qualquer armazém levaria-nos 3 a 4 mil euros por mês de renda e teríamos que esperar alguns meses, porque é a burocracia, para podermos ter acesso a outro armazém. E esta foi uma decisão que poupou ao Estado muito dinheiro e que nos permitiu ganhar tempo para encontrar uma solução adequada. E ainda poupou mais dinheiro ao teu amigo Bob, o construtor, que ficou com o material de borla, mais de 120 mil euros. E sempre em segurança. Exato. Este material foi guardado num sítio e um local de segurança. Na via pública com os contentores lá dentro. Por isso, a decisão, quando me foi apresentada, é minha, é um ato de extraordinária gestão, assumo igualmente essa decisão. Extraordinária gestão, reparem. A verdade é forte, é sempre forte, mas esta é a verdade. As obras. Uma propriedade da família da minha mulher, há longas gerações, por força das partilhas, foi dividida. Tenho vindo, nos termos das minhas posses com o meu trabalho, paulatinamente a adquirir e a recuperar as partes que foram divididas e partilhadas. Mas não pagas as obras, isso não. Neste momento, tenho já 2/3 dessa propriedade, sendo certo que o outro terço é da minha sogra. Adquiri, igualmente, nas proximidades, para fazer então ainda uma propriedade mais antiga, um outro imóvel em 2025. Mas tudo ilegal, claro. Tudo a preços de mercado, adquiridos por preços anunciados nas imobiliárias, documentação que hoje tenho em meu poder. Nenhum a preço de saldo, como maldosamente se insinuou. Há até quem tenha colocado a circular um monte com uma enorme vivenda, sendo certo que é de terceiras pessoas, não é meu. Este monte tem umas ruínas com mais de 40 anos. Para adquirir estes 2 últimos imóveis, pedi emprestado à banca, cujo valor pode ser verificado na minha declaração entregue na entidade para a transparência. E é bom que a vejam, porque ninguém lá foi ver. Mas tu também não dizes quanto é. Tinha uma hipoteca de 90 mil euros na minha casa de morada de família, que é hoje, para adquirir estes imóveis, de 315 mil euros. Está na declaração. O meu único rendimento foi e é o do meu trabalho e da minha mulher. As obras ocorreram apenas numa propriedade e não em várias. Começaram na primavera de 2024. Foram sendo feitas passadamente, quase sempre aos fins de semana, consegui contabilizar nos 2 anos, cerca de não mais 10 fins de semana. A maior parte das vezes com a minha própria mão de obra e do meu filho. Espetacular. Falamos de pequenas remodelações no interior de casas já existentes, sem nunca alterar paredes mestras, vigas ou partes estruturais, nem aumentar a área original. Fiz no interior dessa propriedade o que milhões de portugueses fazem legalmente com regularidade Ilegalmente, esqueceste de dizer. nas suas próprias casas. Ilegalmente. No exterior, fiz um alpendre em madeira e pavimentei uma zona para estacionamento, pois quando chovia, a terra batida deixava o solo enlameado, o que limitava a circulação automóvel. Mas tudo ilegal, certo? Para este alpendre, pensei adquirir, à semelhança do que já tinha visto noutras casas de campo,
umas cholipas dos caminhos de ferro já sem utilização. Perguntei a um trabalhador, e não um administrador, num almoço, que conheço há muitos anos, se sabia como as comprar. Ele informou-se e, passado algum tempo, as cholipas foram entregues na minha propriedade. E foi a um preço bom. Ao contrário do que foi alegado, não foram oferecidas pelas infraestruturas de Portugal, não foram desviadas, não foram furtadas, Então? nem muito menos adquiridas ou transportadas pelo Sr. João Carvalho. Então? Foram pagas à IP. Quanto à piscina, foi pedido para se fazer um tanque Pagas por quanto? construído acima do solo. E tenho essas fotos comigo. Há aí um tanque, claro, acima do solo, mas não é o caso. Esse tanque foi efetivamente construído, mas depois acabou por se transformar numa piscina média familiar, já que foi ladeada, contra a minha vontade inicial, por terra. Oh, diabo. Não pedi licenciamento, pois eram intervenções de pouco impacto e monta na estrutura já existente e que não foi alterada. Não havia lá nada, não havia tanque nenhum, pá. Quanto à informação, segundo a qual aquela propriedade se encontra em área condicionada, desconhecia esse facto. Nem tal alguma vez me tinha sido assinalado. Isso. Com humildade, que é o que importa dizer, é que já solicitei à Câmara Municipal de Odmira uma reunião com caráter de urgência para esclarecer e regularizar a situação que tiver que ser regularizada. Se algo tiver que ser regularizado, sê-lo-á, com toda a tranquilidade. Pois. Tudo isto no escrupuloso cumprimento da lei. Quanto ao envolvimento do Sr. João Carvalho, não favoreci esta pessoa, não favoreci a sua empresa, não recebi qualquer benefício. Repito muito claramente, não poupei nem ganhei um cêntimo. Foi um contrato feito com uma pessoa que trabalha bem e do qual tinha confiança. Repito, não houve aqui um ganho de um cêntimo nesta atividade. A não ser o facto de ele já lá ter ido 10 fins de semana e nunca lhe pagaste um tostão. E essa não é a minha palavra só. É o que os factos, os procedimentos e os documentos o demonstram. E passo a explicar. Cada viagem de Barcelos para aí e volta são mais de 500 euros. Quando conheci o Sr. João Carvalho, em meados de 23, como já disse, a sua empresa já tinha celebrado 11 contratos com a Polícia Judiciária. Mas qual? Aquelas 6 que foram para a falência? Correspondentes a cerca de 70% do valor total de todos os contratos que viria a celebrar com a instituição até 2025. Mas não tem alvará para fazer essas obras. Que fique muito claro, mas mesmo muito claro, nesse período e no âmbito desses contratos, eu não conhecia essa pessoa. Todos esses contratos seguiram os procedimentos legalmente previstos e foram sujeitos ao controle das entidades competentes. Contrato de maior valor, relativo à empreitada da Guarda, iniciado em 2019, foi submetido a especial fiscalização do Tribunal de Contas sem que fosse identificada qualquer irregularidade. E os outros 17 contratos? Há ainda um dado que importa deixar muito claro. A Construtor Barcelos nunca teve um peso determinante ou sequer particularmente relevante na contratação na Polícia Judiciária. Não, desde que tu lá estiveste foi a segunda, uma de duas, das maiores. Entre 2019 e 2025, a Polícia Judiciária contratou empreitadas no valor global de 27 milhões de euros. Nesse universo, os contratos celebrados com esta empresa representaram apenas 8% do total. Mas desde que tu lá estás, foi a primeira ou a segunda empresa? Dos 17 contratos celebrados com esta empresa, 9 foram contratação excluída. Trabalhos cuja execução, nos termos da lei, devem ser acompanhados de especiais medidas de segurança ou cuja divulgação é suscetível de comprometer interesses essenciais da segurança do Estado. Nesse período, vou repetir, nesse período, a Polícia Judiciária celebrou um total de 232 contratos, dos quais 82 deles foram igualmente classificados com a figura da contratação excluída, isto no âmbito de relações com muitas outras empresas.
Os números são ainda mais esclarecedores quando analisamos o período posterior ao início da nossa relação pessoal. Depois de conhecer o Sr. João Carvalho, entre 24 e 25, esta empresa representou apenas cerca de 4% do valor das empreitadas contratadas pela instituição. Mas desde que tu lá E os estás, trabalhos que desde que tu lá estás é a primeira ou a segunda. foram adjudicados nesse período corresponderam a obras complementares de contratos que já se encontravam em execução, tecnicamente justificados e tramitados pelos serviços competentes. O Diretor Nacional não elabora cadernos de encargos, projetos de engenharia ou de arquitetura, não lança os procedimentos contratuais, não integra júris, não escolhe os concorrentes, não analisa as propostas, não responde a reclamações e não propõe a adjudicação. Todas estas operações envolvem dezenas de profissionais da Polícia Judiciária de uma forma compartimentada. O diretor da Polícia Judiciária, Diretor Nacional, intervém no exercício de competências legalmente atribuídas depois de concluída toda a tramitação técnica e jurídica. Os procedimentos de contratação pública da instituição, como todos, obedecem a regras legais rigorosas. São preparadas e conduzidas pelos serviços competentes da instituição, com base em critérios técnicos e de acordo com os princípios da concorrência, da transparência e da imparcialidade. Estes são os procedimentos. Estes são os números. Esta é a cronologia. E nenhum deles sustenta o mínimo desvio à lei, o que, aliás, é confirmado pelos inúmeros, incontáveis vistos do Tribunal de Contas e assente ainda no resultado de uma inspeção do Tribunal de Contas à Polícia Judiciária, que não a publicou. Quanto às declarações para a entidade da transparência, importa aqui dizer que, enquanto Diretor Nacional, nunca me foi entregue qualquer notificação pelo Tribunal Constitucional para entregar qualquer tipo de declaração de rendimentos. Nunca fomos contactados, nem eu, nem os meus colegas. Em maio de 25, eu e os meus colegas da direção da Polícia Judiciária fomos informados pela entidade para a transparência que devíamos entregar as nossas declarações de rendimentos. Notem que estas declarações expõem, entre outros, as moradas, neste caso, de dirigentes policiais. No meu caso em particular, e quero enfatizar, que estive sob medidas de proteção e segurança, fui ameaçado, juntamente com a minha família, por máfias e delinquentes da pior espécie. Era um risco enorme prestar certo tipo de informações de caráter pessoal. Não quero, nunca quis, esconder nenhum património, o qual, aliás, é totalmente conhecido porque registado nominativamente em meu nome. Neste sentido, apresentámos um parecer junto à entidade para a transparência, expondo o nosso entendimento, dizendo: a Polícia Judiciária é um serviço de segurança que exerce funções de segurança interna e, por conseguinte, a lei não se deve aplicar aos seus cargos dirigentes das forças e serviços de segurança e dos órgãos públicos que exercem funções de segurança interna nos termos definidos pela Lei de Segurança Interna. Confirmando-se assim, também no nosso entendimento, PJ, e segundo o parecer que apresentámos, a não aplicação da Lei 2/2004. A entidade para a transparência, em dezembro de 25, não acolheu o nosso parecer e, nesse sentido, entregámos a respectiva declaração. O que, no meu caso, sucedeu em 16/2/26, tempos antes de saber que estava nestas funções, porque precisei de tempo para recolher uma série de documentação, designadamente relativamente aos imóveis. Devo confirmar que nesta declaração não registrei a empresa da minha mulher. Nunca existiu qualquer tentativa de ocultação, até porque não tinha negócios nenhuns ainda. Toda a informação relacionada com a empresa é pública e está disponível em plataformas públicas, nomeadamente no portal da Justiça, no qual estão registados todos os atos societários e na autoridade tributária. Esta empresa foi criada com o objetivo de explorar um alojamento local que tínhamos numa das propriedades e que ainda não se concretizou, apesar de termos autorização para tal. Agora, já como Ministro, fui informado para apresentar uma declaração de substituição que incluísse a empresa, uma vez que era casado em regime de comunhão de adquiridos. Tratei de fazer essa correção retroativamente em relação às declarações anteriores,
correção que foi então validada na plenitude pela entidade para a transparência. Tudo isto aconteceu, e sublinho este facto, em maio deste ano, antes mesmo de ser suscitada publicamente, através da comunicação social, qualquer questão sobre o meu património. O legado. Deixem-me dizer. O legado. Antes de terminar, gostava de falar do legado. O legado. Quando cheguei a Diretor Nacional da Polícia Judiciária em 2018, encontrei uma instituição profundamente fragilizada. Para um quadro de 2.000 inspectores, tínhamos 980 inspectores, com uma média de idade a rondar os 50 anos. Desde então, a instituição acolheu 839 inspectores, 450 que virão nos próximos concursos. Mas ele continua a insultar-nos a inteligência, porquê? Mas alguém lhe perguntou alguma coisa sobre isto. Mas está a fugir e esconder-se atrás da PJ, porquê? O problema que está aqui é os seus atos enquanto cidadão, quando devia respeitar a lei, e não respeitou nenhumas. E não são estes meia dúzia de folhas escritas pelos advogados que o vão safar, porque ele não disse nada de convincente até agora, pelo menos para mim. E ainda 550 novos elementos do CEF que foram plena e humanamente integrados nesta instituição. Acolhemos 238 especialistas de polícia científica e criámos um laboratório digital forense ímpar, com tecnologia de ponta. Em 8 anos entraram mais meios humanos para a Polícia Judiciária do que em décadas. Ninguém lhe perguntou nada sobre isso, ninguém. De Diretor Nacional, e há aqui jornalistas com essa memória, a PJ tinham meios obsoletos de viaturas, equipamentos informáticos, instalações degradadas e anos de investimento para recuperar. Eu e a minha equipa, o Carlos Farinha, o Veríssimo Milhazes, a Luísa Proença e o João Melo, assumimos a responsabilidade de recuperar a instituição. Muitas pessoas olhavam para a Polícia Judiciária como se Lisboa se tratasse e julgavam que a realidade da nossa sede era igual em todo o país. Havia departamentos a funcionar em condições que não eram dignas da importância e da responsabilidade desta grande instituição. Adquirimos, desde então, instalações em vários distritos, que hoje têm um valor patrimonialmente muito superior àquilo que foi adquirido. Entre 2018 e 2026, a Polícia Judiciária passou num orçamento de 105 milhões de euros para 360 milhões. Mas alguém lhe está a perguntar alguma coisa sobre a Polícia Judiciária? Estão a perguntar-lhe coisa sobre a sua vida enquanto diretor da Polícia Judiciária. E porquê é que não foi capaz de cumprir uma única lei? Porquê é que ele não foi capaz de fazer um único ato que fosse legal? Foi tudo ilegalidades. É isso que se pergunta. Agora está-se a esconder atrás da Polícia Judiciária e tudo isso terá que ser comprovado, se é realmente como ele está a dizer ou não. Mas, de qualquer maneira, isso não é para aqui chamado. As condições estatutárias e salariais dos funcionários foram justamente alavancados como nunca tinha sucedido. A PJ nunca esteve tão forte para enfrentar todos os seus desafios criminais, muitas vezes híbridos, que enfrenta a nossa sociedade democrática. Foi com esta direção nacional que os meios de combate à corrupção vieram a ser reforçados como nunca antes tinha sucedido. Por isso é que desapareceram aqueles bitcoins todos, não é? Desapareceram, depois apareceram num casino e depois desapareceram outra vez. Fizemos-lo com uma equipa competente, determinada e com capacidade de ajudar a resolver os problemas, criando confiança e proximidade. Sempre fui próximo das pessoas e sempre procurei construir relações de confiança. Especialmente com os amigos e com aquela sociedade secreta que eu não me lembro agora o nome. Essa proximidade e confiança foi essencial para resolver muitos problemas, para resolver crimes, localizar pessoas, encontrar pessoas desaparecidas e salvar vidas. Salvar vidas, que é disto que falamos quando trabalhei em unidades operacionais. No combate ao crime violento, há decisões que têm que ser tomadas em segundos. Há momentos em que não existe um manual capaz de interpretar tudo o que está a suceder. Mas quem é que lhe está a perguntar alguma coisa sobre isto? Quem? É preciso conhecer a lei, avaliar o risco, assumir Ora, era isso que tu devias conhecer, era a lei, mas pelos vistos não conhecias. a responsabilidade e tomar decisões. Muitas vezes foi necessário encontrar soluções fora da caixa, mas sempre dentro da total legalidade. Foi isso que procurei transmitir aos dirigentes da Polícia Judiciária. Tenham coragem para decidir. Não tenham medo de assumir responsabilidades. Se podem fazer a diferença, façam-na. Não tenham medo. Nunca tenham medo. Não sejam taticistas. Pensem sempre no que serve melhor o interesse do Estado e o interesse das pessoas que serviram. Está escrito. Foi sempre essa a minha visão de persecução do interesse público há mais de 30 anos.
Nunca fui um homem de expedientes nem de papéis. Sempre confiei nos profissionais competentes da estrutura para assegurar procedimentos e a documentação. A minha responsabilidade era, durante os últimos anos, dirigir, decidir, desbloquear problemas e criar condições para que a Polícia Judiciária cumprisse a sua missão como cumpre. Foi assim que trabalhei, foi assim sempre que servi o Estado. Tendo em conta os acontecimentos recentes, reconheço também que a minha forma de agir possa pontualmente ter sido mal compreendida. Não foi e posso ter levado a decisões que, vistas esta distância, deveriam ter sido evitadas. Portanto, ele não fez nada de mal. As pessoas compreenderam mal as asneiradas que ele fez. Compreendo as dúvidas suscitadas pelo facto de um empreiteiro que realizou obras na PJ ter também realizado obras na minha propriedade. É precisamente por isso que procurei esclarecer tudo o que me foi pedido. Não tenho absolutamente nada a esconder. Quem exerce funções públicas deve estar disponível para prestar contas. Defendo os interesses do Estado, como disse, há mais de 30 anos, de uma forma calorosa. Sei o que é o bem e sei muito bem o que é o mal. Sei o que é certo e sei o que é errado. Nem sempre acertei, mas estive sempre do lado do bem. Olhando para trás, teria sido preferível agir de outra forma, não porque tivesse cometido qualquer ilegalidade ou favorecimento de alguém, mas porque acredito na exigência que deve existir para quem exerce funções públicas. Mas também não vou permitir que este assunto defina o trabalho que estou a fazer, ou defina tudo aquilo que fiz ao longo da minha carreira, de mais de 30 anos. Não admito isso. Não permitirei que tal suceda. Tenho mais de 30 anos de serviço público. Nunca trabalhei para interesses particulares. Trabalhei sempre e apenas para o Estado, para as pessoas, para o país. Sempre tive apenas uma única conta bancária. Estou a pagar um empréstimo que pedi ao banco para comprar as propriedades junto às casas da minha família. Tenho um carro familiar que tem 15 anos. Um Focus, Ford Focus. Agi sempre na minha vida com total independência e sentido de dever. Nunca utilizei cargos públicos para beneficiar quem quer que fosse e rejeito qualquer insinuação nesse sentido. Se voltasse atrás, voltaria a dar tudo. Filo com muito orgulho pelo meu país, pelas pessoas, da mesma forma que o faço hoje enquanto Ministro da Administração Interna. Continuarei a cumprir a minha missão, para a qual estou totalmente legitimado e empoderado. A minha prioridade enquanto Ministro da Administração Interna continua a ser exatamente a mesma do primeiro dia. Reforçar a segurança dos portugueses, as condições das forças de segurança, melhorar a proteção civil, a segurança rodoviária, as comunicações de emergência e tornar o nosso Estado, o nosso país, mais preparado para responder aos desafios que enfrentamos. E é nisso que continuarei totalmente concentrado e empenhado. Agora, empenhado e considero empenhado pelas forças que tutelo. Agora, senhoras e senhores jornalistas, estarei ao vosso dispor para responder a algumas questões que queiram colocar. Muito boa tarde, Sr. Ministro. Ana Serapicos, da RTP. Eu vou pedir desculpa, é que para ouvir tem que haver mais silêncio na sala, está bem? Eu vou tentar também falar mais alto. Disse que a decisão de colocar o outro lado no terreno da Constru Barcelos foi sua e eu queria perceber se a Constru Barcelos recebeu algo em troca por receber esse atrelado. Depois também gostaria de perceber... Uma pergunta de cada vez, para ser mais... Prefere responder à primeira? Sim, claro. A questão é o seguinte, em 2024, a Polícia Judiciária desmantelou um armazém de transformação de pasta de cocaína, que precisava de produtos químicos. Não tínhamos lugar para acondicionar esse material. A Marinha ofereceu-se para os receber, como na base de uma excelente relação que temos com as Forças Armadas e com a Marinha. No momento que não me recordo, a Marinha disse que não podia ter mais aquele material com eles. Nós já tínhamos uma decisão para destruir que nos custava 150 mil euros. O diretor financeiro, quando recebeu a informação desta situação, estava numa fiscalização da obra com este senhor João Carvalho e comentou que tinha mais um problema para resolver, porque nós não tínhamos tempo para encontrar armazéns onde colocar aquele material.
Portanto, estas conversas fazem-se com os construtores, com os Bobs construtores. Recebeu a informação de que tinha que tirar de lá e, portanto, falou logo com a primeira pessoa com quem encontrou, que por acaso estava a fiscalizar e era Bob, o construtor. Faz todo sentido. Esta pessoa ofereceu-se para os guardar, assim o que aconteceu, guardou-os. Quer dizer que a decisão foi minha. O diretor... houve algo em troca ou não? Já vou responder. Eu vou responder a tudo. Passados 2 ou 3 dias, ou no próprio dia, não me recordo, porque estas são situações, o diretor contou-me esta questão, eu validei a questão, no sentido de poder ser guardado. Não houve qualquer contrapartida. O Estado deixou de pagar uma renda entre 2.500 euros a 4.000 euros que precisava para guardar aqui, na zona de Lisboa, foi para cima para poder lá ser destruído, não houve qualquer pagamento. Também não foi destruído e entregou-se cerca de 120 mil euros em amoníaco a Bob, o construtor. Antes, pelo contrário. Portanto, não há aqui Mais a galera, mais o outro lado, não esquecer. nenhum pagamento pelo transporte, pelo acondicionamento, pela guarda e pela segurança deste material. Qual era a segunda questão? De que forma é que fez o pagamento na construção da casa de Odmira? Se pudesse Eu já esclarecer disse, isso. foi a minha mulher, paulatinamente aos fins de semana que tinha, e foi entregando algumas verbas para as despesas de Mas de manutenção. que forma? Transferência, Ai, agora foi a mulher, então, mas ele tinha dito que era ele. Em dinheiro. Eu já tinha dito Agora foi dinheiro. É igual ao Sócrates. Pronto, é igual ao Sócrates, a história é a mesma. isso na comunicação social aqui há uns 15 dias. Em dinheiro, entregas aos fins de semana. Portanto, pagou tanto como eu, certo? não entregou as declarações e eu fiquei sem perceber se foi pelo risco de ser diretor da Polícia Judiciária ou se foi por não ter conhecimento de que teria que entregar 60 dias depois de 2018 entrar no cargo e se já o fez. Já. A questão é esta. Nós desconhecemos, portanto, com exceção de um magistrado que declara, diretor da Polícia, que declara diretamente à Procuradoria-Geral da República, nenhum dos 4 dirigentes fez essa declaração porque desconhecíamos. Nunca tínhamos sido contactados à data pelo Tribunal de Contas. Quando fomos contactados em 2025 pela entidade da transparência, nós colocámos aquelas dúvidas que eu há pouco transmiti, do ponto de vista da segurança. A partir do momento em que a entidade da transparência disse que tínhamos que apresentar as declarações, todos nós apresentámos as declarações. Mas já fez as do passado, de 2018, 19, 20? Já estão todas feitas e todas corrigidas. E já foi contactado pelo Ministério Público? A última pergunta que tenho. Não. É uma máquina. Obrigada. Ora bem, eu queria perguntar 2 coisas que advêm desta matéria e depois queria perguntar aqui 2 questões práticas também. Das que advêm é porque é que levou 3 semanas a dar a explicação sobre o outro lado, se ela é tão simples. Exato. Eu peço desculpa, vou fazer o mesmo que fiz com o seu colega. Sim, não, mas a outra que tem a ver com isto é muito simples, que é em relação são factuais do que disse, é em relação, sendo o diretor da Polícia Judiciária, tendo sido durante 30 anos servidor da Polícia Judiciária, onde quem comete crimes ou quem não cumpre a lei, muitas vezes é objeto da ação da Polícia Judiciária, nunca lhe ocorreu que deveria ter, por exemplo, antes de fazer obras, verificado se aquela propriedade estava em zona protegida. 2, em relação aos pagamentos... Eu vou adotar o mesmo procedimento. Sim, não, não, está-me a perguntar questões diferentes. Eu depois esqueço da primeira. Essa segunda está relacionada. É a mesma coisa que é se, com a experiência que tem, só agora é que vai entregar disso uma parte das declarações. Também acabou de dizer que a sua mulher pagou tudo, mas ainda não apresentou os recibos disso. O que eu queria perguntar é, tendo essa função, porque é que está pendente? É a mesma pergunta. Porque é que demorou este tempo todo a conseguir que lhe escrevessem estas desculpas manhosas? Eu já respondi à questão da entidade da transparência. Já disse que no interior do imóvel não fiz qualquer obra de monta, não sabia, desconhecia, e por isso tenho, relativamente à zona protegida, que não podia ter o empregado que lá está, e por isso pedi uma reunião à Câmara para esclarecer essa temática. Relativamente à outra, qual é a outra questão? Peço que lá está. A outra questão é, sendo o diretor, tendo uma função de controlar outras pessoas, porque é que não cuidou de entregar tudo a tempo e horas, neste caso, as faturas, os recibos, no caso, do que foi pago? Peço desculpa, está completamente enganado. Todas as faturas... O senhor só disse que estava no portal e fatura, e ainda não apresentou a quem lhe pediu, nem aqui, esses comprovativos. Mas repare, alguém passa uma fatura que está, não é faturas que não tenha sido paga. Estamos com algum Essa problema matéria está mais...
Outra vez? Toda a sala está com alguns problemas. Senhor Ministro, desculpe interromper, mas neste momento não temos áudio no seu microfone e não está a ser transmitido para as televisões e queríamos tentar perceber se é possível resolver para continuarmos esta conferência. Eu vou tentar colocar o meu micro. É muito estranho. É muito estranho. É muito estranho. Agora acabou o áudio, meus caros. Agora acabou o áudio. Não se importa? Está brutal. Bem, até agora o homem não disse praticamente nada, arranjou-lhe umas desculpas meio esfarrapadas que os advogados e os assessores lá lhe arranjaram para se tentar safar. Depois de 15 dias de trabalho árduo, os spin doctors lá lhe arranjaram ali meio dúzia de coisas, mas isto não tem pés nem cabeça na mesma. Estão a tentar resolver o problema de áudio aqui na sala da conferência. Eles tinham que resolver o problema, era ele lá, aquela cabeça, não é? De imprensa é um problema que abrange todos os jornalistas, tem a ver com a mesa de áudio da sala do próprio Ministério da Administração É brutal. Interna e o Ministro está a fazer agora um compasso de espera para poder continuar a conferência de imprensa. Luís Neves arranca esta conferência a dizer que nunca me escondi, não era agora. Eu vou dizer quais foram os principais fornecedores de materiais de construção. Em termos de mão de obra, tenho as faturas, Construtor Barcelos 5 mil euros. Depois temos a Robert Mauser, a Matone, que é uma empresa da zona, com 4.180 euros em várias faturas, todas praticamente liquidadas por multibanco, ao balcão. Uma empresa de sinos de betão, 2.533 euros. Do Amerlan, 872 euros. E, diretamente, uma empresa também da zona de materiais de construção, designada, conhecida pelos gregos, a quantia em várias faturas, 4.135 euros. Mais alguma questão? Por que não apresentou esses recibos do multibanco até agora? Porque não tem que apresentar os recibos de multibanco até agora, nem aqui. Portanto, o que estou a dizer é que estas faturas não é faturas. Ninguém emite uma fatura se não tivesse liquidada. Por uma razão muito simples. Vai pagar impostos dos maneiros, vai pagar o IVA e vai pagar o ERC. Recibo da fatura. Ai, valha-me Deus, toda a gente imita a fatura e só recebe depois, mas de que planeta é que este tipo veio? A fatura é emitida previamente e depois, a seguir, depois de ser paga, é emitido o recibo. Eu estou-lhe a dizer que tenho cerca de 18 mil euros de faturação paga. Por aí Gustavo. A sua mulher pagou em dinheiro, pergunta um jornalista, os 5 mil euros? 5 mil euros uma vez, cada fim de semana que ia dando para despesas daquilo que era o dia a dia. O João Carvalho continua a fazer obras? João Carvalho não continua a fazer obras na minha casa. Não sei porquê, se estava tudo legal, porque é que deixou de fazer obras? Sobre a questão do outro lado ainda, a Marinha alegou que não queria aquele atrelado, aquela galera naqueles terrenos, porque estavam em causa também materiais perigosos. Claro. O mesmo não se aplicaria também quando ficou à guarda da Construbarcelos? O que posso dizer... E se há algum documento Ficou na via pública, que é um bocado pior. também que prove a autorização para deslocalizar aquela galera? Para o Diretor Nacional não tem que saber se há documentos ou não. Eu já saí de lá há uns meses. O que eu lhe posso dizer é o seguinte... A informalidade era uma Não é prática? prática nenhuma e os serviços administrativos têm que cumprir com essa prática que o senhor acabou de dizer. Estavam materiais são materiais perigosos, daí a químicos, não dúvida. são propriamente os materiais perigosos. Não sou perigoso, o amoníaco não é perigoso? Altamente inflamável, explosivo, não é perigoso? Nem explosivos, como eu já ouvi aí falar. Ficaram Não é? devidamente condicionados e melhor guardados do que o que estavam. Não. O selo foi retirado. O teu amigo Bob, o construtor, retirou o selo a uma data de bidões. Estamos a falar de 62 bidões, estamos a falar de 124 mil euros, por aí. Um auto de fiel depositário. Eu já lhe disse que o Diretor Nacional, li aqui, toma decisões. Não sou eu, não é o Diretor Nacional, não são os diretores, tem que perceber a documentação. Quem lá está agora, que explica essa Só matéria. mais uma questão, Sr. Ministro. Disse que estava Mais uma pergunta. para continuar neste cargo, mas não considera grave o facto do Ministério Público estar agora... O jornalista a perguntar se não considera grave o Ministério Público estar a investigar uma decisão que foi tomada Nenhuma pelo Luís Neves. gravidade face àquilo que eu já disse. Foi uma boa decisão de gestão, não há qualquer, na minha perspectiva, qualquer indício da prática de qualquer crime. Não, peço desculpa, nós vamos agora passar... Não, peço desculpa, o senhor já respondeu a outras questões, vamos responder a outras. Alguma luta por perguntas aqui na sala? Esta prática informal de questionar uma empresa privada era comum na Polícia É Judiciária? uma decisão
face à dimensão excepcional, pelas dificuldades que a Polícia Judiciária tinha, mas relativamente a outro tipo de bens ou de equipamentos, muitas vezes são os próprios particulares que ficam fiéis depositários. Peço desculpa, já respondi aqui à SIC nessa questão. É uma questão interna, tem que se ver, poderá tratar-se de uma mera formalidade, de uma mera irregularidade, não é por aí que o problema está. Tanto mais, e importa dizer, esta decisão poupou dinheiro ao Estado, permitiu a guarda destes bens, foi acompanhado por elementos da Polícia Judiciária, portanto sabia-se onde é que estava. Por isso, essa é uma não questão. Sr. Ministro, boa tarde. Eu não consegui perceber a pergunta da minha colega, mas eu acho que vai no mesmo sentido. Eu queria perceber por que motivo é que não foi dito ao Tribunal relativamente à movimentação do outro lado. Não sei se é que eu faço já outra questão ou se pretende responder primeiro. Desconheço. Repare, eu tomo uma decisão de aceitar uma proposta para ultrapassar uma dificuldade. Portanto, em termos de formalismo, a Polícia Judiciária tem por ano dezenas de milhares de inquéritos. Portanto, não é possível estar a perceber o que é que está ou não. Se não existir alguma documentação, é uma mera irregularidade que não tem problema porque foi acompanhado. E a minha outra questão era relativamente... Eu vou pedir desculpa. Há aqui mais colegas vossos que querem colocar questões. Portanto, ninguém pode estar aqui a monopolizar as perguntas. Mas diga, faz favor. Era relativamente se não admite aqui qualquer erro ou conflito de interesses com o empreiteiro do Sr. Monte Alentejano. Na questão do outro lado, não há qualquer problema nenhum. Até porque eu já disse, poupámos dinheiro ao erário público. Hoje, se a questão fosse colocada, neste aspecto, tomava a mesma decisão. Faz favor. Se tomava a mesma decisão e cometeu tantas ilegalidades, só tem um remédio, é a porta da rua. Uma outra pergunta. Entendendo o racional de querer poupar recursos ao Estado, sendo uma excepcionalidade, qual é o limite da Polícia Judiciária de usar bens apreendidos, se há algum limite nesse sentido? O limite legal é o que está na lei, que é o da afetação operacional de bens e que, felizmente, com a minha entrada como Diretor Nacional, coloquei ao serviço do Estado milhares de viaturas que estavam apreendidas, algumas delas a apodrecer, e que deviam estar a circular com os polícias. Mais questões? Sr. Ministro, nunca chegou a ser dito quem é que deu a estimativa de 150 mil euros para a destruição dos produtos químicos. Mas eu respondo. Eu sei que a PJ tem várias empresas a quem costuma fazer contratos de destruição de produtos perigosos. A minha questão é o que é que havia neste contrato específico que tornava o valor tão elevado? Se calhar a dimensão do material, não posso responder diretamente, se calhar a dimensão do material, a quantidade do material que ficou tudo na posse do teu amigo Bob, o construtor, 124 mil euros pelas minhas contas, a 10 euros o litro. Nós, na altura, deixe-me responder à questão, nós na altura não tínhamos cabimentação orçamental para gastar logo ali de um dia para o outro 150 mil euros. E o que é certo é que se foi à procura de outras soluções, designadamente no Norte, com as indústrias petroquímicas que lá existem, que poderia ser mais fácil poder levar esta destruição. Portanto, estou certo ao presumir que contactaram empresas que normalmente fazem esse tipo de serviços com a PJ. Até porque o número de empresas que fazem esse trabalho são muito diminutas. São extremamente diminutas, até por vezes trabalham em agrupamento complementar. Deixe-me só responder ainda quanto a esta questão. Um dos temas para os quais nós não tínhamos capacidade para armazenar é que tínhamos 2 armazéns carregados com 2 produtos. Tabaco contrafeito, que nenhuma empresa quer queimar, porque os filtros ficam entupidos, e azeite contrafeito. Portanto, foi por isso que esse material não foi depositado nos armazéns da Polícia Judiciária. Mas o material não foi queimado e continuou o perigo na via pública durante mais de um ano. Essa é que é a verdade. É mais perigoso o amoníaco do que o tabaco e do que o azeite, penso eu. Sr. Ministro, boa tarde. Boa tarde. Eu gostava de saber como é que encara as recentes declarações do seu... Como é que encara as recentes declarações do seu antecessor Almeida Rodrigues, quando sempre entregou as declarações de rendimentos à sua equipa? Que eram lutados pelos serviços da Polícia Judiciária
para a necessidade de o fazer. E que a Polícia Judiciária tinha conhecimento que havia a necessidade de entregar as declarações. Da mesma forma que viemos a ser alertados em 25, se tivéssemos sido em 18, 19, 20, teríamos feito o mesmo comportamento. Por outro lado, gostava também de saber como é que encara o facto de a pessoa que tem... Como é que encara aparentemente sem documentação para isso? o facto da pessoa que tem à sua guarda a documentação ter tido o outro lado em uso? Estava acoplado a um caminhão. Não, eu respondo já. É que a questão é que foi esse caminhão dele que veio a Lisboa para levar o outro lado. O outro lado, como sabem, há fotografias, os senhores da comunicação social têm fotografias, o outro lado estava encostado, até estava já cheio de ervas e até de silvas, o que significa que o outro lado. Mas tinha lá o amoníaco dentro. Podia haver um acidente, podia haver um incêndio, isso não havia problema nenhum. Na via pública. Desde que foi para cima não foi utilizado. Eu peço desculpa. Não. Ainda não tinha terminado. Em relação ao material, à destruição... Em relação à destruição do material, não seria o que fez o Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos de Justiça a pagar... não seria o Instituto de Equipamentos de Justiça a pagar a destruição? Algum pagamento para alguma destruição, nós esperamos muito tempo. E há sempre dificuldades de cabimentação orçamental. Nós temos vindo a destruir muito material apreendido, praticamente muitas vezes pro bono, por relações que temos com as empresas que destroem, sobretudo a droga, a questão do tabaco e outros materiais, face à relação que a E às vezes até se enganam na quantidade de droga que é destruída. Polícia Judiciária tem com estas empresas. Por isso, é esta a questão. Ali ao fundo, faz favor. Boa tarde, Sr. Ministro. Não viu nenhum conflito de interesses? Sr. Ministro, não viu nenhum conflito de interesses entre contratar um construtor que trabalhou com a Polícia Judiciária e que se tornou mais tarde seu amigo e depois trabalha para si? Teria tido o mesmo comportamento? Responder, agradeço a pergunta, que não tive esse conflito, que se o tivesse, não tinha agido. Mas também já respondi e agradeço a pergunta, se fosse hoje, não teria feito o mesmo que fiz. Qual foi o valor total e numerário que a sua mulher pagou, tendo em conta que há duas faturas de 2.500 euros cada uma? Foi pago nos 10 ou 12, eu estive a ver isso, por outras questões, nos 10 ou 12 fins de semana que a pessoa e a família esteve no monte. Ele nem sabe quantos fins de semana esteve no monte, 10 a 12, nem sabe ao certo quantos fins de semana teve, portanto pagou aquilo que o homem pediu ou aquilo que ele achou, portanto, mas é à balda, é mais ou menos à balda. Qual foi o valor total em numerário? Já respondi, 5.000 euros de forma faseada por este período. Mais questões? Se for constituído arguido... Se foi de forma faseada, ele aqui está-se a contradizer porque ele disse há bocado que nenhuma fatura ia para o e-faturas se não tivesse sido paga. Portanto, ela foi para o e-faturas e não foi paga. Foi paga faseadamente depois. Este tipo não diz uma verdade. Não vejo o mínimo motivo, por aquilo que já disse, para ser constituído arguido em qualquer processo. Mas é uma possibilidade que existe. Todas as possibilidades existem para todos os cidadãos. Eu sempre olhei e antes mesmo de assumir estas funções, enquanto formador no Instituto, fiz sempre ver a questão da presunção da inocência. Não tenho, neste caso e em todos os outros, estou muito tranquilo, estou completamente à vontade. Eu disse aqui para que fique bem claro, hoje tomava a mesma decisão em prol da poupança do Estado, em prol de encontrar uma solução urgente que me permitisse acautelar a guarda daquele património. Eu vou responder a uma última questão. Já vou ouvir o Ministério Público. Não. Eu tenho uma dúvida em relação à prova. O outro lado pode ficar... Eu peço desculpa. Colocou uma questão. Portanto, ou vocês se entendem, é uma questão muito simples. Eu disse aqui no meu discurso que vai ser distribuído que estarei totalmente disponível para prestar qualquer esclarecimento em qualquer local, como foi ao longo da minha vida. Portanto, se eu tivesse sido contactado, tê-lo-ia dito nestas minhas palavras. Última questão. Última questão, hein? O gajo é que manda, pá. Procure aqui a fotografia. As dúvidas em relação ao tanque e à piscina, porque é que um tanque passa para uma piscina e porque é que não pediu licenciamento à Câmara Municipal de Odmira? E pergunto também se deixou de trabalhar com o empreiteiro em Eu questão. vou responder na última questão,
por esta questão. Portanto, eu já disse e respondi anteriormente a uma colega sua de que se fosse hoje teria feito de forma diferente e por isso há que manter essa distância, não há amizade, que mantê-la-ei, o tanque está aí na fotografia, faz favor de mostrar, mantê-la-ei, isto não vocês deviam ter procurado, não é? Luís Neves, a consultar alguns documentos que lhe foram entregues em mão para provar, neste caso, e responder à pergunta do tanque, da piscina e do licenciamento, neste caso no terreno da casa em Odmira, um terreno que foi herdado de acordo com o próprio. Aqui a casa que não teve qualquer alteração e está aqui aquilo que é um tanque. Sucede, porém, que depois, num fim de semana que eu não estive, acabou por ser ladeado de terra e deixou de poder ser considerado um tanque. Ele não esteve, portanto quem decide é mesmo Bob, o construtor, não é ele, não é o dono da obra, é o mesmo amigo é que decide. Opa, este tanque não, vamos fazer aqui uma piscinazinha, com certeza que o dono da obra, o dono aqui do terreno, não se vai importar. Mas será um tanque novamente. Muito obrigado a todos. Sr. Ministro, pela sobre vossa o outro atenção. lado, deixa de ser prova para o processo que está em investigação, o outro lado deixa de ser prova, Não, o outro tendo em lado, conta que foi mexido e... não tem problema, não, vamos lá ver, vou lá explicar isso. Vou explicar Estamos isso a tentar perceber também vou os explicar detalhes. isso com toda a tranquilidade. Repara uma coisa, muitas vezes há julgamentos de organizações criminosas com 3, 4 toneladas de cocaína em que a cocaína já foi destruída. Portanto, os objetos, quando são apreendidos, são E dá jeito que a cocaína já tenha sido distribuída mesmo antes do julgamento, dá muito jeito até. examinados e avaliados. Há objetos que são de destruição. Temos até um ex-diretor da Judiciária, que era o Moita Flores, que dizia que já tinha fumado muita droga apreendida pela PJ. Há objetos que são de guarda. Há objetos que são colocados em utilização. Portanto, a prova está assegurada. A partir do momento em que a titular da ação penal, a procuradora do inquérito, determina a destruição dos produtos, a prova está. Relativamente ao caminhão, está a prova feita no auto de apreensão, porque sabe-se a quem, quando, como e em que circunstâncias é que esse caminhão foi apreendido. Muito obrigado a todos. Tem Boa tarde. todas as condições para continuar no cargo, Sr. Ministro. Vai continuar no cargo e tem a documentação do outro lado vai ficar disponível? Eu vou dizer para vos poder Questionam agora o Ministro da Administração com a Interna. maior das tranquilidades e das verdades. Eu vou-vos dizer o que é que está aqui, por exemplo. Em detalhe Tem aqui agora a as escrituras documentação. dos imóveis. Estão aqui os documentos das imobiliárias para que aqueles que dolosamente disseram que eu comprei a preço de saldo, eu demonstro que eu comprei pelo preço que estava a ser pedido. Tive que estar, e desculpe a expressão, a ver valor a valor para perceber se estes valores que vos disse, das 4 ou 5 principais empresas, como é que tinham sido pagos. E 95% foram pagos com cartão multibanco na loja e nos empreendimentos. Portanto, eu tenho hoje condições de poder estar completamente à vontade. Eu vou aqui corrigir uma informação que dei em hora de publicação social, que foi a... Tens que corrigir muitas, pá, muitas mesmo. Observador. E depois foi partilhado. Eu tinha dito que teríamos ali à volta de 21 mil euros de faturação. São estes 18 mil euros que estão, porque há ali faturas que não têm que ver com materiais de construção. Tem que ver com outros bens que foram adquiridos para este negócio do alojamento local da minha mulher e do meu filho, mas não tem que ver com isto. Portanto, não seria sério estar a inflacionar com aquilo que não é. Portanto, eu não há mais, peço desculpa. Não seria sério, mas foi o que tu disseste, e até falaste em 30 mil, 28 mil, 30 mil, não foi 21 mil, por acaso. Peço desculpa. Alguma vez pediu demissão ao Primeiro-Ministro? Surgem agora essas dúvidas, Sr. Ministro. Deixa-me só dizer, não. Nunca pediu? Peço desculpa. Ficou combinado aqui e organizado entre vós que não se atrapalhavam uns aos outros. Portanto, não é possível. Portanto, ou fala um ou fala o outro. Pergunta. Não, nunca coloquei na minha cabeça qualquer pedido de demissão. Sinto-me absolutamente apoiado pelo Sr. Primeiro-Ministro e por todos os membros do Governo com quem tenho falado e interagido, sobretudo nos Conselhos de Ministros. Está aqui a minha equipa governativa da Administração Interna, os 3 secretários de Estado, somos uma equipa forte e coesa e vamos trabalhar em prol da segurança. Última questão, diga por favor. Sente que é necessária uma comissão parlamentar de inquérito? Sente que é necessária uma comissão de inquérito? Eu vou dizer o seguinte, todos os momentos que existam
para que seja esclarecida alguma dúvida, em toda a minha vida... E este risinho amarelo, opa, adoro, adoro. A gente olha para ele e vê que é uma pessoa que está a dizer a verdade. Não há dúvida que ele está a dizer a verdade. O sorrisinho amarelo nunca o desmente. Estive sempre disponível e estarei sempre disponível para responder em todo o lado. Atenção, é que depois há um reverso da medalha, porque se calhar nessa comissão, o que é que querem ver? O que nós conseguimos passar de 105 milhões para quase 400 milhões, das aquisições que fizemos, dos meios humanos que pusemos, dos valores que o pessoal da Polícia Judiciária hoje ganha, ou querem sindicar os meus mandatos de detenção que eu prendi? Não querem sindicar a tua atuação, que é tudo menos natural, é tudo menos clara. Prendi ao longo da minha vida milhares de bandidos, a sério, violadores, raptores, homicidas. Mas todos portugueses, que já sabemos que os imigrantes e os estrangeiros não são criminosos, só os portugueses, certo? Portugueses, estrangeiros, querem sindicar? A Polícia Judiciária, já o disse aqui, foi sindicada pelo Tribunal de Contas, passou em colmo, e foi sindicada pela Inspeção-Geral dos Serviços de Justiça, e passou. E o Tribunal de Contas entendeu que não devia, por razões de segurança, colocar esse documento de uma forma pública. Por isso eu quero dizer o seguinte, se sentisse, durante estas 3 semanas que foi a questão colocada, se sentisse um mínimo momento, caso, situação que me pudesse trazer intranquilidade, eu era o primeiro a tomar uma atitude. Estou muito coeso, estou empoderado, estou muito motivado em trabalhar com as forças de segurança, com a proteção civil, com os bombeiros, com os autarcas, com a segurança rodoviária, para mudarmos algum status quo que é preciso mudar, de forma que todos nós, os que aqui estamos, e os nossos concidadãos possam ter mais segurança. É esse o meu objetivo, sinto-me muito motivado para continuar o meu trabalho, sinto-me muito apoiado pelo Primeiro-Ministro e por todo o Governo, e por muitos quero transmitir aos milhares de polícias de todos os corpos e de pessoas que ao longo destes dias me encheram com mensagens de incentivo para poder aqui estar hoje. Estou hoje muito tranquilamente aqui a responder-vos a todas as questões. Muito obrigado a todos. Luís Neves dizer que está forte, coeso e que sente o apoio do Primeiro-Ministro para... Bem, depois do legado que ele deixou, não é? Que ele próprio diz que deixa um legado, só pode estar coeso. Eu espero que ele esteja coeso, que é para não ir um braço para um lado, a perna para o outro e a cabeça a rebolar. Meus caros, quem tem que rebolar realmente é mesmo a cabeça, política, claro, e portanto... Não sei o que se passou convosco, tenho aqui milhares de mensagens, mas como eu estava a prestar atenção também àquilo que ele dizia, também não foi preciso prestar muita, porque ele disse sempre a mesma coisa, era aquele catequismo que ele trazia dos advogados e dos spin doctors e portanto não há aqui mais nada. Vou aguardar só aqui esta mensagem da Manuela Pedrosa no final para dizer que é isto que nós todos pensamos, penso eu, em Portugal, a começar pelo Primeiro-Ministro. Porque não te safaste nada bem, podia ser pior, é verdade, mas não te safaste nada bem e para quem esteve quase 3 semanas a preparar um discurso para vir dizer a público, foi um bocado medíocre. Mas de qualquer maneira, se fosses tu a escrevê-lo, seria bem pior. Portanto, digamos que tens uma negativa, para mim, entre 0 a 20, tens uma negativa que é 6,5, 7 no máximo e portanto está chumbado. Meus caros, para mim, este tipo está chumbado. E a hora dele terminou, as vossas mensagens continuam aqui, tivemos 800 e tal pessoas ao mesmo tempo e, portanto, olhem, vou ler as vossas mensagens, podem continuar também aqui a dizer o que vos vai na alma, mas realmente isto está péssimo, este tipo não merece minimamente ser ministro, quanto mais diretor da PJ, Portanto, há realmente aqui, segundo diz o Ventura, e eu cada vez concordo mais, há aqui uns poderes ocultos que permitem a uns fazer tudo e a outros não fazer rigorosamente nada. Mas vai falar Ventura. Para continuar a... Esperem que vai falar Ventura. Está a falar, vamos ouvir. Esperem que vai falar Ventura. Foi uma das conferências de imprensa mais sofríveis dos últimos tempos. Mas também acho que foi das mais sofríveis para a nossa democracia enquanto democracia. E a forma como alguém, de forma absolutamente ostensiva, quase com tiques de impunidade e de soberba, fazia declarações sobre coisas graves e sérias de forma absolutamente rudimentar, autoritária, respondendo ao que queria e não ao que era perguntado,
mas que poderia ao menos ter tido uma função, a de esclarecer aquilo que estava e está em investigação há algum tempo. É preciso recuar muito tempo na história das conferências de imprensa para se ouvir alguém dizer várias vezes: não cometi qualquer ilegalidade, mas referir várias que cometeu na mesma intervenção em que está a dizer que não cometeu qualquer ilegalidade. Não entreguei declarações de rendimentos porque ninguém me as pediu. Esta ficará para os anais da história democrática. É brutal. Porque significa que alguém que tutela a transparência de outros não entrega uma declaração de rendimentos e património porque diz que o Tribunal Constitucional não lhe pediu. Não pediu. Mas depois já não era porque não lhe pediu, mas porque havia ameaças em revelar a sua morada. Estou na vida pública há alguns anos, fui candidato a Presidente da República 2 vezes, sou líder do maior partido da oposição. A política traz-nos dissabores, insegurança e ameaças. Claro. Não é por isso que podemos deixar de entregar declarações de rendimentos, de património, seja com morada ou não, porque os candidatos a Presidente da República têm que o fazer, os primeiros ministros têm que o fazer, os líderes da oposição têm que os fazer, não há razão nenhuma para que outro titular não o tenha que fazer. Os deputados têm que o fazer. Há ameaças sobre magistrados, sobre políticos, sobre líderes da oposição, sobre primeiros ministros, que têm que entregar declaração de rendimentos. Aliás, o percurso de outros diretores que garantiram publicamente que não só entregaram as suas declarações, como todos os seus membros entregaram, e alertaram de que a própria Polícia Judiciária alertava para a necessidade de entregar essas declarações. É um pouco sofrível ver um Ministro da Administração Interna dizer que a culpa afinal é do Tribunal Constitucional, que não o notificou de que tinha, durante anos e anos e anos, que entregar essas declarações. Mas isso, juntamente com outras questões que evidentemente hoje só ficaram piores do ponto de vista da explicação, serão questões que a Justiça e outras entidades terão que avaliar. A explicação dada para o outro lado não é sofrível, é perigosa. Pois. Pela sua falta de sentido e cabimento e pela sua falta de qualquer sentido de racionalidade. Vamos ver. Um material que, segundo o próprio Ministro, era muito caro destruir por duas razões. Pela sua dimensão e quantidade. Ora. A razão pela qual se tinha que pagar tanto para destruir este material perigoso era, cito, dimensão e quantidade. Portanto, muito material perigoso e em grande dimensão. Vai daí o que é que se lembra o então diretor da Polícia Judiciária. Apesar do material ser muito e perigoso, porque é que não fica com ele um amigo dele que tem um atrelado, que tem uma empresa de construção? Isso. E então, apesar de ser um material perigoso, que era muito caro de destruir, ficou na rua, à frente de todos, com perigo real para as pessoas, durante não se sabe quanto tempo. Mais de um ano. Ou seja, a assunção de um material absolutamente perigoso, que era até para destruir caríssimo, acaba por ser levianamente posto numa entidade que o próprio por acaso conhece. E ali fica a expor a risco todas as outras pessoas durante não sei quanto tempo. Exato, foi isso que eu disse. É uma coisa um pouco incompreensível. E se tiver acontecido mais vezes, é muito grave. Isso significa que esta forma de decisão, como o Chega sempre disse, tem que ter escrutínio, e tem que ter escrutínio parlamentar. Porque a acontecer mais vezes, o que pode até nem ter acontecido, e haver aqui alguma relação especificamente privilegiada, mas não deixa de ser um enorme risco para a segurança pública que eu acho que ninguém compreendeu. Mais a tentativa de mandar culpas para os atuais funcionários da PJ, ou anteriores, ou antigos dirigentes, dizendo quem lá está agora é que tem que explicar essa matéria. Eu só disse que era para fazer assim. Ou seja, eu só disse que era para cometer uma ilegalidade. O resto alguém tratou, e é com esses que têm que se ver agora. A valentia não é só estar à frente de jornalistas, falar alto, dizer quem fala e quem não fala. A valentia é assumir responsabilidades quando é preciso assumir responsabilidades. Não é atirar culpas para os funcionários da PJ, para os inspectores da PJ, ou para aqueles que, por ordem sua, acabaram por ter que fazer esta decisão claramente ilegal e, evidentemente, desconexa e irresponsável. Na verdade, se tudo tivesse sido feito legalmente, e o Sr. Ministro não quis responder a isto,
porque não estava a decisão no processo. Resposta do Ministro. Isso é uma mera irregularidade, não é aí que o problema está. Pergunto, a que outro político permitíamos isto? A que outro? A que outro político permitíamos que dissesse assim? Isso é uma mera pequena ilegalidade e irregularidade, não é aí que o problema está, calce e deixe-me continuar. A que outro permitiríamos? Porquê é que permitimos a este? Porquê é que permitimos que isto continue nestes termos? Boa pergunta. Finalmente, se a Polícia Judiciária sabia do outro lado e tinha sido uma decisão legal, porque o foi lá apreender quando soube que afinal o outro lado lá estava? Pois. Se era tudo legal e tinha tudo enquadramento normativo, interno e externo, então porque iria a correr a Polícia Judiciária a apreender esse outro lado? Se ele estava devidamente e legalmente decidido e determinado. Não, mas é que o problema é exatamente esse, é que o material era para ter sido destruído e não foi, e o outro lado estava lá à espera não sei de quê. Se calhar serviu para levar materiais lá para baixo, para o sul do país, não faço ideia nenhuma, portanto, agora o material estava lá para ser destruído. Mas o material não foi destruído, foi aproveitado, os bidões de 200 litros foram deselados, tiraram o selo. Estamos a falar de 10 euros por litro e estamos a falar de 124 mil euros pelas minhas contas. O resto ficará para os anais da história dos pagamentos em dinheiro feitos de forma faseada, igualmente ilegal, porque a lei assim o determina, a lei que este próprio Governo, aliás, tem no seu site, recomendo todos a verem, para verificar que lá fica muito claro que não se podem fazer pagamentos acima de 3 mil euros, mesmo de forma faseada em numerário. É uma ilegalidade claríssima, assumida pelo Ministro à frente de um país inteiro. Depois o Sr. Ministro, penso que se referia à nossa Comissão Parlamentar de Inquérito, dizendo que tem um legado para defender e que o defenderá. Estou certo que houve coisas boas, estou certo que houve dedicação, como diz o próprio, ao serviço público, mas isso não apaga, nem pode apagar, a responsabilização que também tem que existir e que só pode existir, percebemos agora, com os esclarecimentos que têm que ser dados de forma clara, precisa, e onde não poderá mandar calar os seus interlocutores, criar problemas no microfone, ou na audição, ou outro tipo de condicionamento. Está tudo inventado. Acho que esta foi, francamente, das piores conferências de imprensa que eu, como líder da oposição e como líder político, tive que assistir, mas tive, por dever de ofício, mas acho que não foi nem o Chega que perdeu, acho que foi o país que perdeu uma oportunidade de esclarecimento, e o Governo que perdeu uma oportunidade de decência. Permitam-me isto que não é de nenhuma conversa. É mesmo só uma intuição que tenho. Acho que o Presidente da República deve estar arrepiado, depois de ouvir esta conferência de imprensa. E acho que todos devem pôr a mão na consciência de porque é que chegámos aqui e permitimos que isto continue. O Sr. Primeiro-Ministro, o líder do Partido Socialista, porque é que permitem que isto continue? Acho que os esclarecimentos vão continuar a ter que ser exigidos, como tivemos hoje a oportunidade de esclarecer a todos. Deu entrada no Parlamento hoje uma comissão de inquérito putestativa, que se iniciará já no início dos trabalhos, e esta comissão parlamentar deverá esclarecer muitas destas questões que hoje deveriam ter sido esclarecidas e não foram esclarecidas. Muito André bem. Ventura aqui a criticar de alto a baixo toda esta conferência de imprensa de Luís Neves, encontrando bastantes irregularidades, ilegalidades e considerando que esta foi uma das piores conferências de imprensa de um político que assistiu na sua vida. António, acabo por te perguntar a mesma coisa. Não vai perguntar nada a nenhum socialista, pelo menos aqui no meu canal. Agora vai perguntar o que quiser a dois socialistas que estão ali no estúdio para, com certeza, desculparem o indesculpável e passarem uma esponja carregadinha de homo por cima deste discurso arranjado ao My Robocop. Por mim, fico aqui. Ventura disse tudo o que eu ia dizer e muito melhor, como sempre, e, portanto, não há necessidade de eu estar a ocupar aqui mais tempo. Obrigado. Mesmo assim, ficámos com quase 700 pessoas até ao fim. Um grande abraço a todos e até mais logo, se Deus quiser.